Mais uma vez, um bom sábado a todos os irmãos. Hoje não seria eu a fazer o culto, mas pronto, seria o irmão Evaristo. Mas o irmão Evaristo teve uma semana um pouco conturbada e não se pôde preparar para fazer o culto. Então nós estaremos aqui para o fazer, não é? E vamos orar então pedir a bênção do Senhor, porque vamos abrir a sua palavra para que Ele nos possa ajudar. Ó Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, vai ser aberta e nós pedimos que possas, Senhor, através do Teu Santo e Bom Espírito, abrir o nosso coração, iluminar a nossa mente, para que a Tua palavra possa ficar gravada no nosso coração, Senhor. Que o Teu nome possa ser honrado e glorificado. É o que eu digo em nome de Jesus. Amém. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E o tema que eu escolhi para este sábado é a rocha inabalável. Provas da veracidade da Bíblia. E nós vamos nos debruçar sobre esse assunto. E diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e também o 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Realmente toda a Escritura, irmãos, é inspirada por Deus. Diz o apóstolo Paulo aqui. Nós agora vamos ver a unidade notável da Bíblia, a inspiração e a sua consistência. E vamos entender realmente se este livro, que tem resistido à história, aos séculos, não é? É digno de toda a confiança. Porque hoje em dia, mais que nunca, cada vez mais está a ser posto em causa. Já o foi, mas no tempo que nós estamos a viver atualmente, ele está posto em causa. Como um livro de homens, ou mandamentos de homens, não é? Quando essa não é a realidade. E a pergunta seria talvez esta, não é? Ou seria esta mesmo a pergunta-chave, não é? Como um livro, não é? Escrito por cerca de 40 autores, não é? Em 3 continentes, não é? Ásia, África e atualmente a Europa, que nós conhecemos, e também escrito em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Ao longo de mais de 1500 anos, pode apresentar uma mensagem tão coerente, sem contradições e centrada em um único tema: Jesus Cristo. Vamos ver isso. Nós vemos que houve diversidades de autores secundários, porque há um autor primário. Muitos eram pastores, reis, profetas, pescadores, médicos, não é? Cobradores de impostos e outros mais, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, o fio condutor é a história da redenção da humanidade através de um Messias prometido. O Antigo Testamento prepara o cenário e a promessa. O Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus, irmãos. Esta unidade não é acidental, irmãos, ou planejada por um comitê qualquer, não é? Ela pode ser explicada por uma única mente mestra divina, que orquestrou a escrita de cada parte da Bíblia, irmãos. Por isso nós em Romanos, capítulo 15, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 4, atrás um bocadinho. Romanos 15, versículo 4, diz assim. O apóstolo Paulo vai dizer assim mais uma vez, salientando aqui outro pormenor. Romanos 15, versículo 4, diz assim: porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E 2 Pedro, irmãos, capítulo 2,
versículo 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, nós conhecemos bem a passagem, não é? Fala-nos da origem da profecia. Da origem da profecia. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 ao 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós vemos até aqui que este livro não é um livro de homens, mas é um livro de Deus. Um livro de Deus, irmãos. Sabemos que não só lá fora, irmãos, mas dentro da igreja também, alguns se tornarão céticos em relação à palavra de Deus. E nós, na pena inspirada, através daquilo que a serva do Senhor diz, ela vai nos dar a instrução sobre isso. Ela diz assim, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 383.1, diz assim: vi, porém, que, conquanto homens vigorosos possam ter defendido a verdade, conquanto possam parecer piedosos, quando começam a manifestar incredulidade com respeito a alguns textos escriturísticos, dizendo que essas criam dúvidas quanto à inspiração da Bíblia, deveríamos temê-los, pois Deus está a uma grande distância deles. Deus está a uma grande distância deles. Por isso, irmãos, está aí a bater à porta todas as fontes de males que estão a vir por aí. Nós vamos lá dentro, toda a gente blasfema da palavra de Deus e de Deus, mas quanto à igreja isso também se vai acontecer. Mesmo homens que defenderam a verdade irão começar a pôr em causa a palavra de Deus, como não sendo inspirado. Mas eles podem mudar a verdade, irmãos. Eles não podem mudar a verdade. Eles não podem mudar a verdade. Eles podem falar muita coisa, lá fora, cá dentro, mas eles não podem mudar a verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, irmãos. Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio 32, 4. Nós vamos ver porque é que isso jamais poderá ser mudado, irmãos. Jamais. Deuteronômio 32, versículo 4. Diz assim: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade. E não há nele injustiça, justo e reto é. Deus é a verdade, irmãos. Mas não só Deus é a verdade, como também a sua palavra tem que ser a verdade, irmãos. Não é? Porque se a palavra é de Deus, não dos homens, a palavra de Deus também tem que ser a verdade, porque Deus é a verdade. E no Salmo 119, irmãos, 160, no Salmo 119, 160, o maior capítulo da Bíblia, não é? Que é o capítulo 19 de Salmos, 119, versículo 160, diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Dura para sempre. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 2, Romanos, capítulo 1, versículo 2, vamos talvez a Romanos. Diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 2. Paulo a chama de as Santas Escrituras. Nós vamos ler. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Do 1, vamos ler o 1, 2 e o 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos santos profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Por isso o apóstolo Paulo chama de Santas Escrituras. Não só é a verdade, como é a palavra de Deus, não é? Tem o cunho de Deus, não é? Não é? Mas como também é chamada de as Santas Escrituras. Tanto é que este livro diz aqui Bíblia Sagrada. Porquê? Porque este livro é santo, porque Deus também é santo, irmãos. A serva do Senhor reforça que o autor da palavra de Deus é Deus. Ela diz a fé pela qual eu vivo, na página 5
ponto 3 diz assim: a Escritura Sagrada aponta para Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas. E no variado estilo de seus diferentes livros apresenta as características de diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus, como está lá em 2 Timóteo 3,16. Acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O Ser Infinito, por meio do seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração dos seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras. E aqueles a quem a verdade foi a ser revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. A linguagem humana. Realmente, irmãos, nós vemos aqui, não só através da palavra de Deus, mas também através da Santa do Senhor, que realmente este livro é o livro de Deus. Não o livro de homens. Isto é o livro de Deus. O livro de Deus. E nós agora vamos ver aqui algumas evidências disso, não é? Vamos ver o cumprimento de profecias, por exemplo. A Bíblia contém centenas de profecias específicas que se cumpriram, muitas vezes séculos depois de serem escritas, irmãos. Séculos. A exatidão dessas previsões é um argumento fortíssimo contra a possibilidade de a Bíblia ser apenas uma obra humana. Existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento que detalham o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, incluindo, por exemplo, o lugar do seu nascimento. Nós podemos ver em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que prediz que o Messias nasceria em Belém, séculos antes, irmãos. Diz lá, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim. Se os irmãos quiserem acompanhar, podem. Se não, podem ouvir, façam como entenderem. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, que prediz o nascimento de Cristo Jesus, o Messias, em Belém. E tu, Belém, Efrata, posta que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas também temos uma profecia de que nasceria de uma virgem, que ele nasceria de uma mulher virgem. E nós temos isso em Isaías 7,14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Immanuel. Immanuel. E o seu nome se chamará Immanuel. Nós podemos ver no Novo Testamento, irmãos, que vou lá rapidamente, para forçar um pouco mais. Nem tinha aqui a ponto, mas lembrei-me agora, porque realmente no livro de Mateus, capítulo 1, diz assim no versículo 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Immanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. No Salmos, irmãos, 16:10, profetiza que o corpo de Cristo não veria a corrupção, apontando para a sua ressurreição. Salmos 16, versículo 10, que diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em Isaías 53 é detalhado os sofrimentos e a morte sacrificial de Cristo. Isaías 53, não vamos ler o capítulo todo de Isaías 53, mas fala da crucificação de Cristo, do seu sofrimento. Eu vou ler do versículo 3 e até o 9 ou 10, por exemplo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha o versículo 10 também. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Por isso, nós vemos aqui profecias que
foram escritos séculos antes, décadas antes, e que se foram cumprindo. Também temos profecias históricas, nacionais. Por exemplo, Isaías 13, do versículo 19 ao 22, fala sobre a profecia sobre nações, como por exemplo a queda de Babilónia. Isaías 13, versículo 19 em diante, diz assim: E Babilónia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os lustres, os avestruzes, melhor dizendo, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vai chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Uma profecia que se cumpriu até hoje. Foi escrita muito antes, se cumpriu e se mantém até hoje. Nós também vemos aqui, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 26, versículo 3 em diante, até ao 5, fala da destruição da cidade de Tiro, que se cumpriram com detalhes surpreendentes, provando que Deus age na história. E avisa com antecedência. Ezequiel 26, 3 ao 5 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir-se contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu lhes vararei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugador de redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. Agora, irmãos, nós vemos aqui que isto foi profecias que foram escritas antes, décadas, séculos, e que se cumpriram, irmãos. A probabilidade matemática, irmãos, de que tantas profecias se cumprissem em uma única pessoa, ou que eventos históricos tão específicos fossem previstos com tanta antecedência, é praticamente zero. Mas todas se cumpriram, e o que falta também se cumprirá. Porque tem o quê? Porque tem a assinatura do Deus eterno. Este livro tem a assinatura do Deus eterno. Há um Deus que é onisciente, onipresente e sabe todas as coisas. Há um Deus que não está dividido pelo tempo, nós estamos divididos pelo tempo. Jesus disse em João 5,39, ele disse assim, que as Escrituras testificam dele. Este livro é o livro de Cristo Jesus, o Messias, este livro. Ele diz assim em João 5,39: Examinais as Escrituras porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. E diz mais no versículo 46 mais à frente: Porque se vocês crescem em Moisés, crias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Diz o Senhor. Em Fundamentos da Fé Cristã, na página 445 e 446, 445.2 e 446.1, é-nos dito para que conhecer a Deus e a Jesus é pelo estudo da Palavra de Deus. Eu vou ler. Mas o estudo de numerosos autores diferentes confunde e fatiga a mente e exerce danosa influência sobre a vida religiosa. Na Bíblia são distintamente especificados os deveres do homem para com Deus e para com os seus semelhantes. Mas como podem ser cumpridas essas condições sem o estudo da Palavra de Deus? Precisamos ter conhecimento de Deus, pois a vida eterna é esta, disse Cristo, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Não sejam consideradas como verdade as afirmações de homem algum, quando são contrárias à Palavra de Deus. Diz acerca do Senhor. As evidências são pesadas demais. Tudo o que se cumpriu estava previsto, com bastante antecedência. E o que falta se cumprir, também se cumprirá. Porque este livro aqui tem o dedo de Deus. Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Também escreveu lá no palácio de Belsazar. E quando trouxeram uma mulher adúltera a Cristo, irmãos, que ela tinha adulterado, Jesus disse àquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E Jesus abaixou-se, irmãos. E sabe o que é que ele escreveu no chão, irmãos?
Há quem diga que ele escreveu os pecados de cada um que ali estava. Até eu tinha que fazer uma lista. Sabe o que é que Jesus escreveu? Pesado, foste na balança e achado em falta. Ele escreveu uma coisa que escreveu no palácio de Belsazar. Só essas letras. Men, tekel. Foi o que ele escreveu no chão. Todos agarraram as pedras e foram embora. Foi só o que ele escreveu no chão. Só. Um por um. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não. Vai e não peques mais. Não peques mais. Por isso, Jesus, ele conhece as Escrituras. Ele esteve lá. Foi a sua mão que escreveu a lei, foi a sua mão que escreveu no palácio do Belsazar. E foi o seu Deus que escreveu na areia. Por isso, examinar as Escrituras, porque podem ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. E se vocês crescerem em mim, criam mais elas, porque na mente escreveu ele. Toda a Escritura aponta para Cristo, irmãos. Mas, vamos ver evidências históricas e arqueológicas. Factos externos, não é? Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947. Esses manuscritos datam do século III a.C. e contêm cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento. Milhares de anos mais antigas do que as cópias existentes. Foram comparadas. A comparação mostrou que o texto bíblico foi preservado com fidelidade espantosa ao longo dos séculos. Figuras históricas confirmadas, por exemplo. A arqueologia confirmou a existência de reis, como Ezequias. Foi encontrado o selo de Ezequias e o túnel de Ezequias. Ciro, o Grande, foi encontrado o cilindro de Ciro. E também o mesmo governador romano Pôncio Pilatos, porque foi encontrada uma inscrição de Pôncio Pilatos também. A arqueologia, são dados históricos, estão. E todos mencionados na Bíblia que a gente conhece. Contexto cultural e local. Descobertas da cidade de Jericó, eventos como o cativeiro babilónio e a compreensão de práticas e culturas descritas tornam a narrativa bíblica um documento histórico enraizado, irmãos. Embora a fé não dependa da arqueologia, as evidências históricas e as descobertas dos manuscritos demonstram a confiabilidade da Bíblia como um registro histórico fiel. Como um registro histórico fiel, irmãos. Realmente, nós vemos aqui, irmãos, na palavra de Deus e através da seiva do Senhor, não é? Que não há contradição nenhuma. Não existe contradição. A palavra de Deus está em harmonia. Em lado nenhum ela se vai contradizer. O que se contradiz é a nossa mente, o nosso coração. Que muitas vezes não queremos aceitar aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque nos incomoda, não é, irmãos? E nós tiramos o texto fora do contexto e começamos a criar pretextos para a perdição nossa e de todos aqueles que nos ouvem. Maldito o homem que confia no homem. Mas se o homem, como já foi falado aqui, fala em harmonia e de acordo com o que está na palavra de Deus, amém. Amém. Irmãos, a Bíblia é a única por sua unidade e por suas profecias cumpridas e por sua precisão histórica confirmada. Se a Bíblia prova ser inerrante palavra de Deus, não apenas em teoria, mas em factos históricos e perdidos, qual deve ser então a nossa resposta, irmãos? Devemos lê-la não como um livro de mitos, mas como uma revelação autoritária de Deus. Como uma revelação autoritária de Deus. Não é? Devemos confiar nas suas promessas, pois se as profecias se cumpriram, as promessas também se cumpriram. As promessas também se cumpriram. Devemos permitir que ela transforme a nossa vida, submetermos aos seus ensinamentos. Aos seus ensinamentos. Vou ler aqui mais uma citação da Sra. White que diz assim: a fé pela qual eu vivo, página 8, versículo 6. Que, para reforçar-vos de que este livro está sob o cuidado de Deus há séculos. Eu vou ler aqui o que é que a Senhora o Senhor diz. Este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se têm unido como homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual, mediante o miraculoso poder dele. Uma carta, um guia para a família humana, a fim de mostrar o caminho para o céu. A fim de mostrar o caminho para o céu. Quantos livros tem este livro? 60 aí? 66. 39 no Velho e 27 no Novo. Não é? É bonito, não é? 66 livros. Guardem esse número, irmãos. 66 livros. 39 no Velho, 27 no Novo. Isto não tem que errar, irmãos. O irmão conhece algum livro, ou conhece algum livro dentro da Bíblia que tem 66 capítulos?
Isaías. Coincidência, não é? Há um livro na Bíblia que tem 66 capítulos. A Bíblia também tem 66 livros. É ou não é? Pois é. Os irmãos sabem qual é o maior versículo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia? 119, sabe? E o mais pequenino? É o 117. Pois é. Mas há lá um no meio, que é o 118, que está a dividir o mais pequenino do maior capítulo, não é? Vocês sabiam que o capítulo 118 é o meio da Bíblia? Pois é, irmãos. O capítulo 118 de Salmos é o meio da Bíblia. E antes tem o capítulo mais pequenino e a seguir tem o capítulo maior. E sabe o que é que diz o versículo que está no meio da Bíblia? Versículo. É o 118, 3. Ou vamos lá ver, irmãos. Salmo 118, 3. Dentro de todas as traduções do mundo, normalmente, não é? Excluindo a Bíblia Católica, porque tem os livros apócrifos, não é? E altera. Mas dentro da doutrina evangélica, dentro da Bíblia, normalmente os escritos que foram feitos, não é? Do cânon bíblico. Salmo 118, versículo 3. Olha que interessante, irmãos. O capítulo 118 de Salmos é o centro da Bíblia, irmãos. E nós temos um capítulo antes, que é o mais pequenino, e a seguir temos o 119, que é o maior de todos. Mas o versículo do meio da Bíblia é o Salmo, é o versículo 8 do Salmo 118, que diz assim: olha, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha que interessante, irmãos. Não é? O versículo que está no meio da Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Não é? São curiosidades interessantes, não é, irmãos? Mas vamos agora para o livro de Isaías. Novamente, como a gente já falou. Irmãos. A Bíblia tem 66 livros, não é? E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Mas olham aqui interessantes, irmão, uma coisa surpreendente aqui. Então, se 39 é o velho e 27 são o novo, será que acontece alguma coisa do capítulo 39 de Isaías para o capítulo 40, não é? Tem que haver ali alguma coisa que vai espelhar isso, não é? E nós vamos ver realmente, irmãos. Jesus disse que nós, quando estudamos a palavra de Deus, tiramos coisas velhas e novas. Há sempre, Senhor, tesouros aqui escondidos na palavra de Deus. Mas vamos ver aqui uma coisa, irmãos. Quando termina o capítulo 39 de Isaías, irmãos, olha que interessante. Entramos no capítulo 40 e diz assim no versículo 3 do capítulo 40 de Isaías, que já começa a espelhar o Novo Testamento. Diz assim, ó: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Vamos para Mateus, capítulo 3, versículo 3, irmão. Agora daqui vamos para Mateus, capítulo 3, versículo 3. É impressionante, irmãos. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá ver uma coisa. Não se esqueçam deste versículo, irmão. Mateus, capítulo 3, versículo 3. O Novo Testamento começa assim, irmão. Mateus, capítulo 3, versículo 3. O que é que diz aí? 3, capítulo 3, nós temos lá o versículo 3 do capítulo 40 de Isaías, que começa a espelhar o Novo Testamento, não é? E nós aqui vemos para o capítulo 3 de Mateus, e o versículo 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmãos, é coincidência, irmãos. Irmãos, digam, é coincidência isto, não? É verdade. Isto não é coincidência, pois não, irmãos? Não pode ser coincidência, irmãos. Em Isaías 65, que é o penúltimo capítulo de Isaías, fala que eu crio novos céus e nova terra. Mas no capítulo 21 de Apocalipse também diz João: eu vi um novo céu e nova terra também, o penúltimo capítulo, irmãos. Estas coisas são coincidência, irmãos? Não são, irmãos. E tem mais. No capítulo 40 de Isaías, ao versículo 66, temos 27 capítulos, não é? Agora, irmãos, o Novo Testamento fala do quê? Da cruz de Cristo, da crucificação, é ou não é? Daquilo que nos salvou, foi ou não foi? Agora, irmãos, olha, vejam isto. Do capítulo 40 ao 52, tem 13 capítulos. Do capítulo 66 ao 54, tem 13 capítulos. Qual é o que fica no meio? 53. O que é que fala o capítulo 53, irmãos?
fala da morte de Cristo na cruz do Calvário. Já no Novo Testamento, o centro das Escrituras é Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Em Isaías. Não é? Isto é coincidência, irmãos? Não é coincidência, irmãos. Sabe o que eu quero dizer com isto tudo, irmãos? Quando nós gastamos tempo a estudar a Palavra de Deus, nós vamos descobrir que este livro não é de homens, irmãos. Isto é um livro de Deus. E tem muitos segredos aqui escondidos, irmãos, que se a gente mexer, vasculhar, pesquisar, nós vamos descobrir. E vamos ver que realmente isto não tem o dedo do homem só. Além do dedo do homem está um dedo todo-poderoso, que é onipotente, onisciente e sempre presente. Entendem, irmãos? O que eu quero fazer ressaltar esta manhã, irmãos, é que este livro temos que gastar tempo com ele, irmãos. Gastar, não é perder, que aqui nunca se perde tempo com este livro. A gente perde tempo é com outras coisas. Mas gastar tempo com este livro sagrado, que é o livro de Deus, irmãos. O livro de Deus. Vamos que nós possamos ficar sensibilizados com estas coisas, irmãos. Porque eu também fico. Não é? Eu cada vez vejo mais que este livro aqui tem sido guardado ao longo da história. Muitos se levantaram para o destruir, mas jamais pode ser destruído. Sabe porquê, irmãos? Porque este livro vai ser aberto no dia do juízo, irmãos. Como é que ele pode ser destruído? Isto é o livro de Deus e ele permanecerá eternamente ao próprio Deus. Porque a palavra de Deus, que a tua palavra é eterna e existe desde o princípio e jamais terminará. Por isso, irmãos, nós possamos nos agarrar a este livro, porque ele ensina-nos o caminho para o céu a cada um de nós. É a minha oração para esta manhã. Amém. Para finalizar este culto, vamos cantar em louvor ao Senhor, o hino 500.